Você já parou para pensar por que tantas vezes os maiores conflitos acontecem dentro da sua mente? Pensamentos confusos, medos e inseguranças parecem surgir sem aviso, trazendo dúvidas que paralisam sua fé. O que muitas pessoas não sabem é que existe uma batalha espiritual sendo travada nesse exato momento. Essa guerra invisível não é apenas um reflexo do mundo ao seu redor, mas um ataque direto ao seu coração e à sua fé. Neste vídeo, vamos explorar por que os demônios atacam sua mente e como você pode se proteger. A mente humana é um território extremamente valioso. É nela que nascem decisões, sonhos e ações que moldam nossa vida e nosso destino. Por isso, não é de se admirar que o inimigo escolha atacar justamente esse lugar tão importante. Desde o início, Satanás usa táticas astutas para semear dúvidas, desânimo e confusão em nossa mente. Como o apóstolo Paulo ensina em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, nossas armas espirituais são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas malignas. Ao longo deste estudo, vamos revelar como identificar os ataques do inimigo, como vencê-los e como se fortalecer para viver em paz. Este não é apenas um vídeo de informação, mas um convite para transformar sua vida. Deus quer te dar estratégias espirituais para vencer essa guerra invisível e restaurar sua paz. Prepare-se para descobrir as ferramentas divinas que vão te ajudar a proteger sua mente e crescer espiritualmente. A mente humana é o campo de batalha onde os maiores conflitos espirituais acontecem. É nela que tomamos decisões, cultivamos pensamentos e construímos crenças que moldam nossa vida. O inimigo sabe que, ao atingir sua mente, ele pode influenciar diretamente suas emoções, atitudes e até mesmo sua fé. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, Paulo nos ensina a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo, mostrando que o controle da mente é crucial para a vida cristã. Desde o Jardim do Éden, Satanás utilizou palavras para plantar dúvidas e distorcer a verdade. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 1, vemos como ele questionou Eva. Foi isso mesmo que Deus disse? Esse simples questionamento foi o ponto de partida para uma guerra de pensamentos que culminou na desobediência. Assim como no Éden, o inimigo continua a lançar setas mentais, usando mentiras e distorções para afastar você de Deus e de suas promessas. Os demônios sabem que, ao semear medo, culpa e pensamentos negativos, podem paralisar sua fé e roubar sua paz. Como Jesus nos alerta em João, capítulo 10, versículo 10, o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Cada dúvida plantada em sua mente tem o objetivo de enfraquecer sua confiança em Deus e dificultar sua caminhada espiritual. A batalha pela mente não é aleatória. É uma estratégia clara para desestabilizar sua vida. Felizmente, Deus nos deu ferramentas para vencer essa guerra. Efésios capítulo 6, versículos 11 a 17, descreve a armadura de Deus, onde o capacete da salvação tem um papel especial na proteção da mente. Esse capacete nos lembra de que pertencemos a Cristo e de que nenhuma mentira do inimigo pode nos separar do amor de Deus. Entender essa verdade é o primeiro passo para tomar posse da vitória que Deus já preparou para você. Os demônios usam estratégias sutis para plantar dúvidas em sua mente, muitas vezes fazendo perguntas que parecem inocentes, mas que minam sua confiança em Deus. Assim como no Éden, em Gênesis capítulo 3, versículo 1, Satanás questionou Eva para fazê-la duvidar da bondade de Deus. Ele continua agindo da mesma forma, lançando pensamentos como: será que Deus realmente se importa comigo? Ou, por que Deus permitiu isso acontecer? Essas dúvidas são sementes que podem crescer e afastá-lo da verdade se não forem confrontadas com a palavra de Deus. A culpa é outra ferramenta poderosa usada pelo inimigo para atacar sua mente. Ele adora usar os seus erros do passado como armas, tentando convencê-lo de que você não é digno do amor de Deus. No entanto, Romanos, capítulo 8, versículo 1, é claro. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando você está em Cristo,
A culpa e a condenação não têm mais poder sobre você. Reconheça isso e rejeite as mentiras que o inimigo tenta implantar. O medo é uma das armas mais eficazes do inimigo. Ele tenta imobilizá-lo e enfraquecer sua confiança em Deus, criando cenários imaginários e exagerando os desafios que você enfrenta. No entanto, a Bíblia nos lembra em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Sempre que o medo surgir, use essa verdade como um escudo para proteger sua mente e fortalecer sua fé. A confusão é mais uma estratégia usada pelos demônios para desviar sua atenção de Deus. Quando você não consegue discernir entre a verdade e a mentira, é mais fácil ser enganado. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33, nos ensina que Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Sempre que você se sentir confuso, busque a orientação de Deus por meio da oração e da leitura da Bíblia. Ele é fiel para trazer clareza e paz à sua mente. Deus, em sua infinita sabedoria, nos equipou com ferramentas espirituais para proteger a mente dos ataques do inimigo. Em Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 18, Paulo descreve a armadura de Deus, com peças específicas que fortalecem e protegem a mente. O capacete da salvação é um exemplo poderoso, simbolizando a segurança de saber que pertencemos a Cristo. Essa proteção é essencial para repelir as mentiras do inimigo, como pensamentos de que não somos bons o suficiente ou que Deus não se importa conosco. A couraça da justiça é outro elemento essencial na proteção da mente. Ela nos lembra de que, embora não sejamos perfeitos, fomos justificados pelo sangue de Jesus. Essa verdade repele acusações e pensamentos condenatórios lançados pelo inimigo, como Romanos, capítulo 5, versículo 9, afirma: fomos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A palavra de Deus é uma arma espiritual poderosa contra os ataques à mente. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele respondeu a Satanás com as Escrituras, dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus, capítulo 4, versículo 4. Isso nos ensina que, quando nossa mente está cheia da palavra de Deus, nos tornamos impenetráveis aos ataques do inimigo. Além disso, a oração é uma ferramenta indispensável para proteger a mente. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 nos lembra: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quando oramos, conectamo-nos diretamente com Deus, recebendo força e discernimento para enfrentar as batalhas espirituais. Muitas vezes, os ataques à mente não se apresentam de forma óbvia. Eles podem surgir como dúvidas, medos ou pensamentos, aparentemente inofensivos, mas que carregam o potencial de afastar a pessoa de Deus. Um dos sinais mais comuns é a dúvida. Assim como Satanás questionou Eva no Jardim do Éden, perguntando: foi isso mesmo que Deus disse? Gênesis capítulo 3, versículo 1, ele também tenta semear incertezas em nossas mentes sobre o caráter e as promessas de Deus. A culpa excessiva é outro indicador de que sua mente pode estar sob ataque. O inimigo usa nossos erros contra nós, tentando nos prender em um ciclo de condenação. Contudo, a Bíblia é clara em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus não nos chama para viver sob o peso da culpa, mas para experimentar a liberdade em Cristo. O medo também é uma ferramenta usada pelo inimigo para paralisar a fé. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, nos lembra: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O medo não vem de Deus, mas é uma tentativa do inimigo de minar nossa confiança na provisão divina. Quando o medo domina, é essencial lembrar da promessa de que Deus nos capacita com força e coragem. Outro sinal de ataque espiritual é a confusão. Deus é um Deus de ordem e não de confusão, como declarado em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33.
porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Quando a mente está em tumulto, incapaz de discernir o que é verdade, isso pode ser um indicativo de que o inimigo está tentando desviar a atenção das promessas de Deus. É crucial confrontar esses pensamentos com a paz que vem do Senhor. Nem todos os pensamentos que surgem em nossa mente são gerados por nós mesmos. Alguns são direcionados por Deus, enquanto outros podem ser dardos inflamados do inimigo, conforme descrito em Efésios, capítulo 6, versículo 16. Embrasando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Discernir entre essas origens é essencial para uma vida espiritual saudável. Os pensamentos que vêm de Deus trazem paz, mesmo quando incluem correção. Deus nunca falará de forma condenatória ou que gere confusão, como reforçado em Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quando um pensamento é de Deus, ele sempre guia em amor e segurança. Por outro lado, os pensamentos que vêm do inimigo são frequentemente carregados de dúvida e medo. Eles questionam o caráter de Deus, como em frases internas que podem surgir: como será que Deus realmente se importa comigo? Ou por que Deus permitiu isso acontecer? Essas dúvidas são sementes perigosas e devemos confrontá-las com a palavra de Deus, como Jesus fez no deserto ao dizer: está escrito. Mateus, capítulo 4, versículo 4. Por fim, nossos próprios pensamentos frequentemente refletem nossas emoções humanas ou necessidades naturais como fome, cansaço ou desejos. Eles não são necessariamente ruins, mas precisam ser alinhados à vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2, nos lembra: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Buscar continuamente a sabedoria divina nos ajuda a distinguir essas vozes internas. Resistir aos ataques espirituais requer uma abordagem ativa e baseada na palavra de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 7, nos dá uma instrução clara: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A submissão a Deus é o primeiro passo para ganhar força e discernimento na batalha espiritual. Uma das formas mais eficazes de resistência é confessar a palavra de Deus. Quando pensamentos negativos ou de dúvida surgirem, responda com a verdade das Escrituras. Por exemplo, se um pensamento de condenação vier, lembre-se de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa prática não apenas repele o inimigo, mas também fortalece sua fé. Além disso, a oração e o jejum são armas espirituais poderosas. Jesus demonstrou isso ao resistir à tentação no deserto, dedicando tempo à comunhão com Deus e usando as Escrituras para vencer Satanás. Como ensinado em Mateus, capítulo 17, versículo 21, há batalhas espirituais que só se resolvem com oração e jejum. Estes momentos intensificam nossa conexão com Deus e nos tornam mais resilientes. Por fim, a renovação da mente é fundamental. Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos exorta a transformar nossa mente pela meditação constante na palavra. Um espírito fortalecido e uma mente renovada criam uma barreira contra os ataques do inimigo, assegurando que a paz de Deus, como descrita em Filipenses capítulo 4, versículo 7, guarde nossos pensamentos. Identificar um ataque espiritual. A mente é essencial para combatê-lo eficazmente. Muitas vezes, esses ataques se apresentam como dúvidas persistentes. Assim como Satanás questionou Eva no Jardim do Éden, registrado em Gênesis capítulo 3, versículo 1, ele planta pensamentos como: será que Deus realmente se importa comigo? Ou, por que ele permitiu isso? Esses questionamentos não apenas desafiam a bondade de Deus, mas também enfraquecem sua fé. A culpa excessiva também é um sinal claro de ataque. O inimigo frequentemente nos lembra de erros passados,
tentando nos fazer acreditar que somos indignos da graça de Deus. No entanto, Romanos capítulo 8, versículo 1 declara: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa verdade deve ser usada como um escudo contra as acusações. Outro indicador comum é o medo, que paralisa e mina nossa confiança em Deus. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7, nos lembra que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Quando o medo domina, ele pode ser um sinal de que algo espiritual está em jogo, e é crucial confrontá-lo com fé e oração. Por último, a confusão mental também pode ser um sintoma de ataque. Quando nos sentimos incapazes de tomar decisões ou discernir a verdade, é provável que o inimigo esteja tentando desviar nossa atenção de Deus. Como diz 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33, Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Estar atento a esses sinais nos ajuda a reagir prontamente e buscar refúgio em Deus. Resistir aos ataques espirituais exige uma combinação de preparação e ação fundamentadas na palavra de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 7, nos dá uma instrução clara. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Submeter-se a Deus significa alinhar seus pensamentos e ações à vontade divina, criando uma base sólida para enfrentar as investidas do inimigo. Uma das ferramentas mais eficazes para resistir é a confissão da palavra de Deus. Jesus, ao ser tentado no deserto, respondeu a cada ataque de Satanás com a Escritura, como vemos em Mateus, capítulo 4, versículos 4, 7 e 10. Ele declarou: Está escrito. Esse exemplo nos ensina que uma mente saturada com a palavra é um território impenetrável para as mentiras do inimigo. A oração também é uma arma espiritual poderosa. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, Paulo nos exorta a orar sem cessar. A oração não apenas fortalece nossa conexão com Deus, mas também nos dá discernimento para identificar os ataques do inimigo. Quando nos sentimos oprimidos, orar imediatamente pode mudar o curso de nossos pensamentos. Outra estratégia é manter a mente cheia de coisas boas e verdadeiras, como recomendado em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável. Seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Essa prática nos ajuda a evitar que o inimigo encontre espaço para plantar dúvidas e mentiras. Compreender que Deus tem um propósito até mesmo nas batalhas espirituais que enfrentamos é essencial para fortalecer nossa fé. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, lemos: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso inclui até mesmo os momentos de dificuldade e luta espiritual. A história de Jó é um exemplo claro disso. Satanás só pôde atacar Jó após receber permissão de Deus, como está registrado em Jó capítulo 1, versículo 12. Deus permitiu o teste, mas com limites, mostrando que ele sempre está no controle. Essa narrativa nos ensina que, embora enfrentemos desafios, Deus nunca nos deixará passar por algo que não possamos suportar, como Paulo reforça em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Esses ataques muitas vezes revelam áreas em que precisamos crescer espiritualmente. Tiago capítulo 1, versículos 2 e 3 nos encoraja: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Assim, cada luta é uma oportunidade para dependermos mais de Deus e menos de nossas próprias forças. Além disso, esses momentos servem como testemunho da fidelidade de Deus. Quando resistimos às investidas do inimigo e permanecemos firmes, glorificamos a Deus e mostramos ao mundo que Ele é maior do que qualquer adversidade. Nossa vitória não é apenas pessoal, mas um reflexo do poder de Deus agindo em nossas vidas. Vencer a batalha espiritual exige estratégias práticas baseadas na palavra de Deus. Em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18, Paulo nos apresenta a armadura de Deus,
um guia essencial para resistir às investidas do inimigo. Cada peça da armadura tem um papel fundamental na proteção da nossa mente e coração. O capacete da salvação, mencionado em Efésios, capítulo 6, versículo 17, simboliza a segurança de que pertencemos a Cristo. Ele protege a mente contra mentiras como "você não é suficiente" ou "Deus não se importa com você". Já o cinturão da verdade nos ajuda a combater as mentiras do inimigo, lembrando-nos que a palavra de Deus é a fonte de toda a verdade. Outra arma poderosa é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus a usou como exemplo ao responder às tentações no deserto, conforme registrado em Mateus capítulo 4, versículo 4. Está escrito: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus". Encher a mente com as Escrituras cria uma fortaleza inabalável contra as investidas espirituais. Por fim, a oração constante é indispensável. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, somos chamados a orar sem cessar. Através da oração, conectamo-nos a Deus. Recebemos forças para resistir e encontramos paz mesmo em meio às dificuldades. Adotar essas práticas diariamente nos prepara para enfrentar qualquer batalha espiritual com confiança. Senhor Todo-Poderoso, nós nos curvamos diante de Ti em humildade e reconhecimento de que Tu és a nossa força e o nosso refúgio. Tua palavra em Salmos, capítulo 46, versículo 1, nos lembra: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ajuda-nos, Pai, a discernir os ataques do inimigo e a guardar nossas mentes na Tua verdade. Dá-nos sabedoria para aplicar cada peça da Tua armadura, como descrito em Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 18. Ensina-nos a usar o capacete da salvação para proteger nossos pensamentos e o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Que a Tua palavra seja sempre a espada que empunhamos, trazendo luz às trevas e nos guiando em meio às lutas. Pai, ajuda-nos a renovar nossas mentes diariamente, como ensinado em Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Enche nossos corações de gratidão e confiança em Ti, lembrando-nos de que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, conforme declarado em 1 João capítulo 4, versículo 4. Pedimos, Senhor, que nos fortaleças em tempos de fraqueza e nos ajudes a permanecer firmes em Tua presença. Que cada batalha enfrentada seja uma oportunidade de glorificar o Teu nome e crescer na fé. Em nome de Jesus, clamamos por Tua proteção, paz e vitória. Amém. Ao longo deste vídeo, exploramos as estratégias do inimigo e as poderosas ferramentas que Deus nos dá para proteger nossas mentes. Compreender que os ataques espirituais fazem parte da jornada cristã é o primeiro passo para vencê-los. Lembre-se das palavras de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Essa batalha não é travada sozinha, pois Deus está ao nosso lado em todos os momentos. É fundamental renovarmos nossas mentes diariamente com a palavra de Deus e permanecermos conectados a Ele por meio da oração e da comunhão com outros cristãos. Como nos ensina Filipenses capítulo 4, versículo 8, devemos ocupar nossos pensamentos com tudo o que é verdadeiro, puro e digno de louvor. Ao fazermos isso, experimentaremos a paz que excede todo entendimento e que guardará nossos corações e mentes em Cristo. Deixe nos comentários a frase: minha mente pertence a Deus e é protegida por Sua palavra. Ao fazer isso, você declara a sua fé e compromisso com a verdade divina. Não esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que possa estar enfrentando batalhas mentais. Juntos, podemos fortalecer uns aos outros e avançar no caminho da vitória em Cristo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.